Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, primeiro, presidente, eu queria agradecer a Vossa Excelência por ter atendido um pedido nosso de postergar o início da CCJ no dia de hoje para as 10 horas e acabamos iniciando às 10h30, tendo em vista o número de emendas que entraram até às 18 horas do dia de ontem. Para que os senhores e as senhoras senadoras possam ter uma ideia, próximo das 18 horas entraram mais 100 emendas para serem relatadas. Quando da apresentação do relatório, nós tínhamos 368 emendas. Depois do pedido de vistas coletivas, foram acrescentadas mais 149 emendas. Dessas 149, senador Amin, aproximadamente 100 emendas entraram entre as 16 horas do dia de ontem e as 18 horas do dia de ontem. Então, nós tivemos que ter todo um trabalho durante a madrugada e hoje pela manhã para podermos fazer o complemento de voto em cima das emendas apresentadas. Então, eu quero aqui, mais uma vez, publicamente agradecer ao presidente Otto Alencar pela compreensão e agradecer também aos senhores senadores e às senhoras senadoras pela compreensão para que nós pudéssemos cumprir o nosso dever com a apresentação do relatório. Eu peço permissão ao presidente para ir direto à análise do adendo de voto. Em nosso relatório, acolhemos diversas emendas para que o Comitê Gestor do IBS permita a emissão de documentos consolidados para fins de simplificação. As emendas número 425, do senador Rogério Carvalho, 473 do senador Isalci, 503 do senador Laércio Oliveira, do senador Efraim Filho, estendem esta permissão para compreender também a contribuição social sobre bens e serviços, a qual será feita por ato conjunto do Comitê Gestor IBS e da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Artigo 60, parágrafo 7º da Lei Complementar número 214 de 2025, na redação dada pelo artigo 174 do substitutivo. Julgamos a iniciativa elogiável, pois contribui para que a harmonização entre o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, e a CBS, e nesse ponto acolhemos a redação proposta, acolhemos também a emenda 498 do senador Otto Alencar e parcialmente a emenda 410 do senador Efraim Filho, para ajustar o regime das eleições dos representantes dos municípios no Conselho Superior do Comitê Gestor IBS e, dessa forma, dispensamos apoiamento mínimo das chapas e disciplinamos que o regulamento eleitoral seja veiculado em ato conjunto da Confederação Nacional dos Municípios e da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. Como salvaguarda a representatividade da eleição e a própria realização do pleito, contudo, dispusemos um percentual mínimo de votos para que a chapa mais bem votada deve alcançar para ser considerada vencedora, bem como consignamos a competência subsidiária ao Comitê Gestor para disciplinar e conduzir as eleições caso as citadas associações não cheguem a um acordo em tempo hábil, considerando
a duração dos mandatos iniciais até o fim de março de 2027. Essa data foi escolhida para permitir aos novos prefeitos que tomarão posse no referido ano organizarem suas administrações tributárias e fazerem suas indicações. Em termos da estrutura administrativa do órgão e ainda em acolhimento parcial à emenda 410 já mencionada, delegamos ao regimento interno dispor a forma de deliberação da diretoria executiva do Comitê Gestor IBS. No tocante à cessão de servidores, acolhemos parcialmente a emenda 438 da senadora Augusta Brito para impor ao CGIBS o respectivo ônus apenas a partir do segundo semestre de 2026. Adiante, consideramos adequadas a sugestão feita pelo senador Jorge Cajuru, por meio da emenda número 400, no sentido de ajustar a redação do inciso 3º do artigo 150 do substitutivo, com vistas a adequá-la à tese 1214 do Supremo Tribunal Federal. Desse modo, alteramos o dispositivo para passar a prever que o ITCMD não incide sobre benefício devido em razão de contrato de previdência privada complementar, aberta ou fechada, de seguro, de pecúlio ou de similares negócios jurídicos onerosos com elementos de aleatoriedade, ainda que o beneficiário seja um terceiro. Eu peço ao plenário, os assessores, que façam silêncio, até porque a matéria é importante, o relatório do senador Eduardo Braga mais ainda, portanto, é necessário que possamos ouvir em silêncio. De igual modo, acatamos também a emenda número 440, mudando nossa posição em relação às emendas número 46 e 255, anteriormente acolhidas. Entendemos que as redações propostas pela senadora Augusta Brito garantirão maior segurança jurídica para os estados e os municípios. Desse modo, tanto o ITCMD quanto o ITBI poderão ser cobrados desde a formalização do respectivo título translativo, assim considerado a escritura pública de doação de imóvel ou documento equivalente passível de ser levado a registro no cartório de registro de imóveis. Ainda no contexto do ITCMD, consideramos adequado o acolhimento da emenda número 441 da senadora Augusta Brito, para alterar a redação do artigo 154, inciso 2º, de nosso substitutivo, com a finalidade de estabelecer que a base de cálculo na transmissão de cotas ou ações de emissão de pessoas jurídicas não negociadas na Bolsa ou em balcão organizado será calculado com base no valor de mercado dos bens que compõem o patrimônio líquido da empresa, acrescido do valor de mercado do Fundo de Comércio, conforme estabelecido na legislação do ente tributante. Decidimos aperfeiçoar a redação do contencioso do IBS, que é vertente do processo administrativo tributário, PAT. Detectamos a necessidade de adequar a composição da Câmara Nacional de Integração do Contencioso Administrativo do IBS e da CBS
ao modelo prevalecente no PLP 108, de 2024, artigo 92 e 94 do substitutivo, por exemplo, no qual o presidente do órgão julgador somente vota em caso de empate. Para tanto, acrescemos um membro adicional na referida Câmara, inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 323-G do LCP, número 214, da Lei Complementar número 214, inserido pelo substitutivo, que figurava na condição de presidente, Em consequência, suprimimos ao final do artigo 8º do mesmo, o parágrafo 8º do mesmo artigo, a menção ao voto de qualidade constante da redação atual. Por fim, no inciso 4º, parágrafo 5º do mesmo artigo 323-G, estendemos o escopo dos efeitos vinculantes das decisões da Câmara Nacional de Integração aos órgãos julgadores da União, de forma a alcançar as delegacias de julgamento da Receita Federal, além do CARF. Aqui acolhemos em parte as emendas número 428 do senador Rogério Carvalho, 495 do senador Hamilton Mourão e 506 do senador Esperidião Amin. Acolhemos parcialmente a emenda 420 do senador Rogério Carvalho para esclarecer que a aplicação exclusiva dos benefícios previstos na própria Lei Complementar 214 de 25 para o Programa Nacional de Conformidade Tributária, PNCT, restringe-se apenas ao IBS e à CBS, parágrafo único do artigo 471-C da Lei Complementar número 214 de 2025. A emenda 421 do senador Rogério Carvalho propõe modificar o regime aplicável aos bens de uso e consumo pessoal. No que se refere ao artigo 4º, parágrafo 4º da Lei Complementar 214 de 2025, a emenda remove a remissão ao artigo 57, parágrafo 4º da mesma lei, que será revogado a regra de incidência sobre operações com ativo não circulante, torna-se assim autônoma e mais clara. Por sua vez, a inserção do novo parágrafo 6º ao artigo 4º introduz uma regra explícita que separa a esfera de atuação da pessoa física como contribuinte de sua esfera como consumidor final, garantindo que o consumo privado seja tributado como o de qualquer outro cidadão. As alterações do artigo 5º da Lei Complementar número 214 de 2025 visam focar no fornecimento a pessoas específicas, sócios, empregados, entre outros, abrangendo tanto bens adquiridos como crédito, quanto aos produzidos internamente. Propõe-se a inserção de uma exceção para os bens de uso preponderantemente profissionais e estabelece-se o valor de mercado com base de cálculo, alinhando-se ao princípio do arm's length. O novo parágrafo 10 permite a simplificação para os casos de uso temporário, visando a razoabilidade. Em complemento
ao novo parágrafo 9º, garante a neutralidade ao introduzir uma regra fundamental para a não cumulatividade. Se não houve crédito na entrada, não deve haver tributação integral na saída. Isso evita dupla oneração econômica na venda de ativos usados ou adquiridos antes do regime. As revogações do artigo 57 representam consequência natural da transferência das regras de tributação do consumo pessoal para o artigo 5º, eliminando redundâncias e tornando a lei mais coesa. Ao redefinir com maior precisão as hipóteses de incidência sobre operações não onerosas e fornecimento de partes relacionadas à proposta, fortalece o princípio da não cumulatividade, garantindo que o ônus tributário recaia finalmente sobre o consumo final. A nova redação assegura que o uso privado de bens e serviços adquiridos por pessoas jurídicas sejam devidamente tributados e inibe a utilização de estruturas societárias para dissimular despesas pessoais e erodir a base de arrecadação tanto do IBS quanto da CBS. Com a refiguração promovida em acolhimento à referida emenda 421, propomos ajuste redacional ao parágrafo 9A do artigo 26 da Lei Complementar 214 de 2025 para tornar mais claro que não haverá bitributação nos rendimentos de fundos e que, nas condições especificadas, não integrarão a base de cálculo do regime específico de serviços financeiros. Aqui acolhemos a emenda 412 do senador Efraim Filho. Emenda 424 do senador Rogério Carvalho, que propõe alterações no artigo 33 da Lei Complementar número 214 de 2025, deve ser acolhida para incorporar ajustes necessários ao modelo simplificado do split payment, compatíveis com o desenho operacional da nova sistemática de recolhimento tributário. A proposta amplia a possibilidade de adoção do procedimento simplificado para todos os contribuintes e não apenas para as operações B2C, Business to Consumer, com a permissão de sua utilização por conveniência operacional também em operações B2B, que essa ampliação confere flexibilidade ao contribuinte com afastamento de risco de que mero entrave tecnológico do procedimento padrão atrapalhe o fluxo negocial da sua atividade. Na emenda é prevista a opção automática pelo procedimento simplificado na ausência de identificação dos valores do IBS e da CBS na transação de pagamentos. Em outras palavras, essa omissão de informação equivalerá à opção pelo procedimento simplificado, o que assegurará clareza normativa à segurança jurídica. Além disso, define-se na proposição a ordem de extinção de débitos com os valores recolhidos e se mantém a devolução de eventuais saldos ao contribuinte no prazo célere de até 3 dias úteis. Ao vedar que o adquirente contribuinte, no regime regular, aproprie crédito pelo valor segregado na operação, caso seja utilizado o modelo simplificado do split payment,
proposta preserva a coerência do novo modelo, o que exige mas isso aqui está arriscado? Mas pode continuar, a partir daqui. Mas leia esse que você já começou o parágrafo anterior. Aqui exige a confirmação da extinção do débito para que ocorra acreditamento pelo adquirente. Se tiver coisado, só não levais, tá? Acatamos ainda a emenda 427 do senador Rogério Carvalho para alterar a Lei Complementar número 123 de 14 de dezembro de 2006, a fim de retirar o IBS cobrado nas operações de que trata o artigo 446 da Lei Complementar 214 de 2025, do recolhimento unificado do Simples Nacional. Aqui não há inovação, mas mera transposição do modelo atual do ICMS para o IBS. Emenda 417 também foi parcialmente acolhida. Ela propõe alterar algumas disposições referentes à importação e exportação de bens e regimes aduaneiros especiais, além de modificar pontualmente a legislação aduaneira para padronizar as normas do imposto de importação e do adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercântica, a FREM, com o tratamento dado ao IBS na linha da nossa atuação durante a tramitação do PLP. A emenda busca, de forma geral, evitar duplicidade e garantir simplicidade operacional e segurança jurídica. Ô, Tati. Acolhemos parcialmente as emendas 323 e 368 para afastar a insegurança jurídica que permeia a aplicação do artigo 3º, aliás, do parágrafo 3º do artigo 149 da Lei Complementar 214, manifestada pelo ajuizamento da DIS 7779 e 7790, que interpelam a constitucionalidade do referido dispositivo. Contudo, em vez de simplesmente suprimi-lo, esclarecemos a transmissão de câmbio automática será considerada adaptação desde que a pessoa com deficiência seja impossibilitada fisicamente de dirigir automóvel com transmissão de câmbio manual. No que se refere ao regime específico de combustíveis, resolvemos acatar as emendas 369, 370, 482 e 505 dos senadores Veneziano Vital do Rego, Isalci Lucas, Carlos Portinho e Laércio Oliveira, respectivamente, e, por consequência, ampliar o escopo do acolhimento das emendas 289, 298, 357, 358, desses mesmos senadores e do senador Jorge Seife, para autorizar que o ato conjunto do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços excepcione a aplicação do regime monofásico em operações com hidrocarbonetos líquidos derivados de petróleo, não combustíveis ou de gás natural, inclusive nafta,
cujos adquirentes sejam centrais petroquímicas devidamente autorizadas pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, ANP, e que sejam utilizados como insumo pela indústria petroquímica. Artigo 172, parágrafo 2º da Lei Complementar número 214 de 2025. Também inserimos a previsão de que o aumento de receita poderá ser utilizado para programa de incentivo à indústria química. Essas são medidas cruciais para que o combate à sonegação e o tratamento isonômico conferido pela inclusão das correntes de gasolina e diesel no regime monofásico não se reverta em prejuízo para o setor petroquímico. Esse segmento enfrenta concorrência global e o risco de fraudes e sonegações é diminuto, o que significa o atendimento ao pleito consubstanciado nas referidas emendas. No regime específico de bens imóveis, acatamos as emendas número 423 e 450 dos senadores Rogério Carvalho e Isalci Lucas, para definir o valor do redutor de ajuste na hipótese de permuta entre contribuintes de regime regular do IBS e do CBS e não contribuinte, como o redator de ajuste corresponde ao custo de aquisição do imóvel, que pode ser deduzido na base de cálculo quando de sua alienação, não faz sentido que este valor seja alterado quando da mera permuta entre dois imóveis, pois não houve custo adicional para o contribuinte do regime regular. Nesse contexto, na permuta, sem tornar o valor do redutor de ajuste do imóvel recebido em permuta pelo contribuinte do regime regular, corresponde o valor do redutor de ajuste de imóveis cedido na permuta. Já na hipótese de permuta com pagamento pelo contribuinte de regime regular, como houve um custo adicional para ele, propomos que o valor pago seja acrescido ao valor do redutor de ajuste, inversamente na permuta com o pagamento que retorna pelo não contribuinte do regime regular. O valor do redutor de ajuste do imóvel cedido pelo contribuinte do regime regular será reduzido do valor da torna. Em relação às emendas 429 do senador Rogério Carvalho e número 500 do senador Everton, que alteram o artigo 174 do presente PLP para modificar o artigo 212 da Lei Complementar 214 de 2025, consideramos adequado incorporar o texto da lei à alíquota sobre as operações relacionadas ao Fundo de Garantia do Trabalho por Tempo de Serviço, o FGTS, a exemplo do que foi feito durante a tramitação do PLP 68 de 2024 para os regimes específicos de bares, restaurantes e hotéis e na tramitação do PLP 108 de 2024 para o regime específico de serviços financeiros. Acolhemos parcialmente as emendas 361, 371, 382, 413 e 497 dos senadores Zequinha Marinho, Efraim Filho,
Marcos Rogério, Eduardo Gomes e Messias de Jesus, respectivamente, para incluir o parágrafo 3º e 4º ao artigo 348 da Lei Complementar 214 de 2025, com o intuito de estabelecer o caráter pedagógico que deve nortear a fiscalização tributária durante o período de transição do novo modelo de incidência do IBS e da CBS. Também mudamos nossa posição em relação à emenda 211 e 460, ambas do senador Everton, para ajustar o artigo 168 a fim de contemplar a agricultura familiar. Trata-se de omissão que a emenda corretamente veio a preencher. As emendas 458 do senador Cajuru, a 492 do senador Hamilton Mourão, propõe a fixação de alíquotas de referência estadual e municipal para os anos de 29 a 33, com base na redução gradual das alíquotas dos tributos atuais de ICMS e ISS. As alíquotas de referência serão ajustadas para garantir equivalência entre a razão da receita de referência e o PIB nos anos de 2024 a 2026. A razão entre receita de referência somada à receita do IBS e o PIB do ano base, ou a média das razões em caso dos 2 anos bases. Reconhecemos que a redação atual do artigo 361 a 365 da Lei Complementar número 214 de 2025 vincula erroneamente a estimativa da alíquota de referência do IBS ao percentual da receita de tributos do ICMS e do ISS, e não a receita efetivamente resultante da aplicação da redução sobre suas alíquotas. Como o ICMS e o ISS são tributos por dentro, por exemplo, uma redução de alíquota de 10% provoca uma queda de receita superior a esse percentual. Isso contraria o disposto nos incisos 2 e 3 do artigo 130 do ADCT, que asseguram a manutenção da receita dos estados e municípios, determinando que o montante arrecadado com o IBS corresponda à receita reduzida do ICMS e do ISS ao longo do período de transição. Assim, acatamos as emendas com 2 ajustes. Inciso 1, do parágrafo 1º e do parágrafo 2º dos artigos 362 a 365, é necessário se referir à média da razão e não à razão, para manter o paralelismo com a redação proposta para a CBS. Nos artigos 356 a 359 da Lei Complementar número 214, sendo que, a bem da verdade, estes ajustes está contemplado na emenda 492. E o segundo, período relevante para o cálculo na razão entre a receita de referência e o PIB deve ser de 2012 a 2021 e não de 2024 a 2026. O período de 2012 a 2021 foi adotado para a CBS para manter sintonia com o inciso 2º do parágrafo 3º
e o artigo 130 do ADCT, que define o teto de referência total, será apurado para as receitas com proporção do PIB no período de 2012 a 2021. O último ajuste reduz o risco de elevação de alíquota de referência relativa ao IBS entre 2029 e 2033 e sua redação e de sua redução em 2035. A emenda 422 promove mudança ao artigo 392 da Lei Complementar 214 para acrescentar outras hipóteses de marco inicial para a contagem do prazo de 60 dias para reconhecimento automático dos créditos para fins de ressarcimento por recursos do Fundo de Compensação e Benefícios Fiscais ou financeiro fiscais, FCBF, instituído pelo artigo 12 da Emenda Constitucional número 132, de 20 de dezembro de 23. Trata-se de ajuste técnico para contemplar as hipóteses em que a transmissão da escrituração fiscal ocorra em atraso ou seja retificada, razão pela qual acolhemos. Com a modificação proposta ao artigo 408, pela emenda 418, procura-se corrigir as datas da regra de transição para 2026 e 2027 e especifica os dispositivos relativos aos regimes opcionais. Essa proposta aumenta a clareza, a precisão e a segurança jurídica da norma. É acolhida também a emenda 426, que promove ajuste no imposto seletivo. A inclusão do inciso 4º ao artigo 414 objetiva suprir eventuais lacunas na definição da base de cálculo ao estabelecer o valor de mercado do bem como referência nas hipóteses não previstas nos demais incisos do dispositivo que prevê bases específicas para operação de venda, arremate, transação não onerosa, entre outras. A inclusão da nova regra garante segurança jurídica na transformação da norma de incidência do imposto seletivo. A modificação do inciso 1º do artigo 424, também mencionado imposto, substitui a expressão primeira comercialização por primeiro fornecimento, com vistas a harmonizar a redação com a do artigo 412, inciso 1º da Lei Complementar 214. Ainda em matéria de imposto seletivo, acatamos as emendas 373 do senador Efraim Filho, 379 da senadora Tereza Cristina e 499 do senador Messias de Jesus, para garantir isonomia no tratamento das operações com os produtos fumígenos no mercado interno em relação ao produto importado. Nesse sentido, fixamos o valor de referência como base de cálculo também para importação desses produtos, esclarecendo que a base de cálculo na importação do produto fumígenos com a alíquota do imposto seletivo ad valorem seja a maior entre o valor aduaneiro e o valor de referência. Ou seja, sempre que
o valor aduaneiro em relação ao importado for maior do que o valor de referência sobre o produto nacional, ficará mantido o valor aduaneiro. No que se refere à modificação do parágrafo 10 do artigo 475, propostas pela emenda 418, procura-se esclarecer a estimativa de alíquota de referência a ser considerada é a de 2033 e não aquela vigente a partir de 2033. Ademais, a referência ao período 2026 a 2030 não é ideal, pois não haverá arrecadação em 2026. E a arrecadação nos anos iniciais é menos precisa que aquelas dos anos finais do período. Deixa eu ver aqui. Eu me perdi agora aqui. No que se refere às propostas 418 do senador Rogério Carvalho, procura-se estabelecer que a estimativa de alíquota de referência a ser considerada é a de 2033 e não aquela vigente a partir de 2033. Ademais, a referência ao período de 2026 a 2030 não é a ideal, pois não haverá arrecadação em 2026, apenas obrigações acessórias não cobráveis. E a arrecadação nos anos iniciais é menos precisa que aquela dos anos iniciais do período ou outra correção é que se trata de alíquotas estimadas e não aplicadas. Por fim, realizamos um pequeno ajuste no caput do artigo 493 ao incluir especial ao lado de associação pública, para deixar clara a natureza especial já consignada no parágrafo 1º do referido dispositivo. O presidente Otton pede para me pergunta se na questão do artigo 4... Olha, nada me deu mais trabalho... Nada me deu mais trabalho neste relatório, que é extremamente técnico, como vocês estão vendo, do que a composição entre Confederação Nacional dos Municípios e Frente Nacional de Prefeitos. Olha, é um exercício quase desumano de busca de consenso. E agora estão me propondo que a gente reduza o percentual do resultado para a chapa vencedora da frente de 40% para 30%. Eu pergunto aos senhores senadores se eu posso acatar isso como emenda verbal, porque nós não temos uma emenda, e eu não posso acatar como emenda de relator, porque eu reabro o prazo para pedido de vistas. Se os senhores senadores entendem que esta emenda verbal pode ser apresentada por eu não ter concluído o relatório e não ter encerrado as discussões, eu posso fazê-lo, eu acato perfeitamente a sugestão, porque assim creio que finalmente estaremos fazendo a satisfação à Frente Nacional dos Prefeitos para ter a eleição dos 13 membros dos municípios e assim ter finalmente a representatividade dos municípios no comitê gestor do IBS e do CBS. Eu pergunto a Vossas Excelências se eu posso proceder dessa forma. Podendo, senhor presidente, está acatada a sugestão de Vossa Excelência. Eu agradeço a Vossa Excelência. E promete que não vai mandar essa fórmula para o TSE. Vossa Excelência, não. Senador, Vossa Excelência está acatando emenda de vários prefeitos do Brasil
representados pelo prefeito de uma das cidades mais bonitas do Brasil, depois de Salvador, que é o prefeito do Rio de Janeiro, está aqui, meu estimado amigo Eduardo Paz. Não consegue dizer não. Eu quero dizer isso que a gente nunca consegue dizer não. Ele faz parte desse bloco dos Eduardos, sabe? Então, está acatada a emenda verbal. Só um pequeno comentário, meu. Não diga verbal, diga emenda auricular. Como auricular? Não, que ela tem que ser verbal, porque auricular soa mal, né? Soa mal, verbal. A interpretação pode levar a outras... A outras fontes. A outras fontes. Para mim tá certo. Apenas se... Eu imagino o tamanho do seu trabalho hercúleo, porque se eles estão querendo 30% de mínimo de aprovação, já se antevê uma disputa ali bastante renhida, né, para ver quem irá para lá, né? Porque 30%... da eleição, macho. É isso. Bem, mas não vamos adentrar no... Só uma dúvida, mas que ficou claro. Quem está lá no comitê não ganha nada, né? É voluntário, né? Não tem jeton não, né? Não tem jeton não. A briga vai ser grande. Bem, do voto, ante ao exposto, opinamos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e, no mérito, pela aprovação do PLP 108 de 2024 e total ou parcialmente das emendas 2, 6, 8, 12, 13, 17, 18, 20, 23, 29, 34, 35, 37, 38, 41, 43, 50, 54, 56, 57, 59, 68, 69, 70, 74, 78, 81, 89, 100, 101, 105, 106, 113, 121, 123, 127, 145, 151, 152, 157, 162, 167, 169, 178, 180, 183, 184, 185, 190, 193, 194, 200, 202, 203, 204, 206, 208, 210, 211, 220, 221, 229, 235, 237, 244, 245, 249, 251, 257, 270, 273, 74, 78, 80, 81, sempre os 200, 283, 86, 89, 90, 92, 98, 310, 311, 314, 317, 19, 23, 28, 33, 34, 35, 38, 39, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 68, 69, 370, 371, 373, 76, 79, 80, 82, 398. 400, 410, 412, 413, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 38, 39, 40, 41, 44, 50, 58, 60, 73, 80, 73, 82, 92, 95, 97, 99, 500, 503, 505, 506, 509, 511 e a emenda verbal sem número acatada pelo relator. Nos termos do substitutivo a seguir, rejeitadas as demais emendas. Senhor presidente, esse é
o adendo, o complemento de voto que apresento aos senhores senadores. Agradeço. Pois não, senador. Antes de encerrar, senhor presidente, eu só quero agradecer a uma equipe extremamente dedicada que operou quase que um grande milagre em a gente conseguir proferir um relatório desta complexidade e de uma complexidade eminentemente técnica, em tempo hábil para a apresentação do relatório na manhã de hoje, do complemento de voto. Eu quero me referir aos consultores do Senado, Ricardo Barros, Marcos André, Alberto Zolve, Ronaldo Pérez, Rafael Borges, Daniel Melo, José Ailton, Gustavo Haddad, que não tem nada a ver com o Haddad, ministro, Ismael Noronha, e a equipe do nosso gabinete, a Valéria Tomé, a Tatiana Araújo e a Diala Vidal, além, obviamente, da equipe do Ministério da Fazenda, através da Secretaria Especial Extraordinária para a Reforma Tributária, na figura do Bernardo Api e de seus colaboradores, na pessoa do ministro Fernando Haddad, quero agradecer, e também na figura do assessor da Casa Civil da Presidência da República, Bruno Moretti, que, ao final, nos ajudou a conciliar determinados atritos que estavam, ou divergências que estavam acontecendo entre diversos ministérios para a configuração final deste complemento de voto. Além disso, quero agradecer a equipe do Concefaz, Flávio César Mendes de Oliveira, Luiz Cláudio Gomes, Samuel Kinoshita, Rogério Galo, Priscila Santana, Giovanni Carlos, Matheus Segala, André Horta, Carolina Michelman, Rafael Duarte, Ricardo Oliveira, Leonardo Gafré Dias, José Alberto Oliveira Macedo. E, além do Bernardo Api, citar nominalmente o João Nobre, o Manuel Procópio e o Rony Peterson, auditor fiscal e assessor da Receita Federal, cujos nomes eu destaco pela participação fundamental para que nós pudéssemos chegar ao cabo. Presidente, só para informar aos colegas senadores e senadoras, 146 emendas acatadas. 146 emendas acatadas. Passo a palavra ao nosso presidente. Mas aí